E aí, meu povo, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo esse vídeo. É um imenso prazer que tenho de falar com vocês. Meu nome é Pedro Poggi, sou professor de Química e professor também do curso de Medicina Legal para a área de carreiras policiais. E hoje, gente, estou com uma novidade para vocês aqui, tá? Lembrando a todos que esse slide aqui, ele é regido por uma faculdade, né? Essa faculdade Montenegro, tá? Do professor Leonardo, tá? Do curso de Educação Física. E a gente pegou esse slide aqui, né? Então a gente pediu uma licença para esse slide aqui, para que a gente possa passar ele para vocês aqui da melhor maneira possível. Por quê? Esse slide aqui está completo. Então, como ele vai reger o nosso curso de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, então é muito importante a gente falar também sobre ele, tá? No curso de Educação Física, né, de graduação de Educação Física, a pessoa, né, que quando for realizar, ela tem, né, um pouco dessa matéria de anatomia. E hoje a nossa aula vai ser destinada somente sobre anatomia, de introdução até o final dela, ou seja, aquela anatomia básica comparada, ok? Bom, rapidinho aqui, lembrando a todos, esse vídeo aqui é destinado para os auxiliares de necrópsia que irão realizar a prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de 2021. Perfeito? Então olha aqui, ó, tema 1, introdução ao estudo de anatomia. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre o estudo da anatomia, a gente tem alguns conceitos a se tratar. Que conceitos são esses? Do grego, essa parte ali, né? Ele vem de partes, ou seja, tomen, vem de cortar, ou seja, cortar. E no modelo, isso no grego, a gente tem ali entre partes. Então aquele modelo de anatomia, aquele ana, ele vem de, no grego, entre partes, e tomen, cortar. Latim, né, que significa essa parte, o dis, em partes, mais secare, seccionar, ou seja, em vez da parte ali, a anatomia, esse ana em grego, esse ana ele vem em grego, e o latim dis. E secare, ele vem de tomen, e tomen também vem de tomia, ou seja, estudo, ou seja, seccionar, cortar, ok? Então, resumidamente aqui de um modelo geral. Do grego, anatomia, ana, igual a parte, sem parte, e tomen, cortar. Latim, dis, que no caso, trazido para ana, em partes, mais secare, que é igual a seccionar, ou seja, cortar. Então, cortar separando em partes, ou seja, então a gente tem cada parte, tem uma função, ou seja, tem uma função no coração, tem uma função diferente do coração do cérebro, tem uma função diferente das minhas mãos e dos pés, ou seja, cada parte eu tenho uma função diferente, ou seja, um estilo diferente, ok? No sentido amplo, é a ciência que estuda a forma e a estrutura dos seres organizados, ou seja, dos seres vivos de modelo geral. Ou seja, então, estudar como que acontece um princípio de uma arritmia, estudar como que acontece um princípio de uma sinusite, de uma rinite, ou seja, são todos esses processos que a anatomia também estuda, tá bom? No sentido restrito, é a ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo humano. Ou seja, então estudar cada parte do corpo humano, para que serve o coração e qual a função dele, para que serve o cérebro e qual a função do cérebro. Então é eu pegar pedaços, ou seja, partes desse corpo e estudar cada pedaço sobre ele. Tá? Isso também a gente vê muito no curso de auxiliar de necrópsia quanto no curso de medicina ou enfermagem. Tá? Onde o professor tutor, né, ele pega algumas partes de algum corpo ali e explica, exemplifica aquilo ali, né, no modelo real, qual é a função que aquele órgão, ou seja, qual a função que aquela parte do corpo tem. Então isso acontece muito nos cursos de educação física, anatomia, auxiliar de necrópsia, ou tanatropraxia, ou medicina também acontece muito, ou enfermagem também acontece muito esses conceitos bem básicos, né, que vem lá de trás, ok? No sentido restrito, a anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a forma e a constituição do corpo, pré-requisito indispensável para o estudo da fisiologia dos órgãos. Ou seja, então a gente tem ali, né, no sentido restrito na anatomia, né, a parte que estuda macro e micro, né, isso quando a gente fala sobre macro e micro, isso acontece em qualquer área de graduação, em qualquer área de curso, né? A gente tem que estudar ali primeiro o que acontece no micro para entender o que acontece no macro. Então, no sentido restrito da anatomia, a gente tem tanto o micro quanto o macro. Então, ou seja, uma forma de constituição do corpo, ou seja, um pré-requisito indispensável para o estudo da filosofia dos órgãos. Ou seja, então, se a gente já viu lá atrás que a anatomia estuda partes, ou seja, partes de um corpo, agora eu vou entender como funciona a fisiologia desse corpo. Ou seja, a gente vai entender isso aqui um pouquinho lá na frente, ok? Então, isso no sentido restrito da anatomia, ok? Agora, como se funciona, Pedro? Como funciona a constituição geral do corpo? Era essa imagem que eu queria falar com vocês. Ou seja, a gente tem ali o átomo, tem a molécula, tem a célula, o tecido e o órgão. Eu lembro que eu falei isso com vocês, que eu ia postar uma imagem sobre essa. Gente, antes de falarmos sobre qualquer parte do corpo humano, a gente tem que entender um pouquinho lá atrás.
ou seja, o estudo do átomo, né? Ou seja, então, para que eu possa gerar um órgão, ou seja, o produto final, eu tenho algumas coisas, ou seja, alguns reagentes, entre aspas, né, que ficaram lá atrás. Ou seja, então, para que eu possa gerar uma molécula, eu tenho que ter o átomo. Para que eu possa gerar a molécula, tem que ter o átomo. E para que eu possa gerar uma célula, tem que ter uma molécula. Para que eu possa gerar um tecido, tem que ter a célula. E para que eu possa gerar um órgão, tem que ter uma composição de tecidos. Então é um puxando, uma cadeia que a gente fala, né? Ou seja, então um puxando para o outro. Então essa imagem aqui do átomo, né? Ou seja, é uma estrutura bem mais antiga, ou seja, bem mais atual, que eu queria trazer isso para vocês. Eu prometi isso em 2 vídeos, na verdade. Quando a gente fala sobre toda a composição, né, ou seja, o estudo da matéria lá atrás na química, quando a gente fala sobre toda a composição de molécula, célula, tecido e órgão, a gente tem que entender o que é o átomo lá atrás. Eu vou ter uma aula separada somente disso para explicar para vocês, tá bom? Mas essa imagem aqui foi fenomenal, onde a gente conseguiu entender os princípios para gerar uma determinada função, ou seja, um determinado produto final, ok? Então olha aqui, ó, esse aqui é um sistema, ou seja, o que é um sistema? É um conjunto de órgãos com um tecido predominante que caracteriza. Então a gente tem aqui o exemplo, sistema ósseo, tecido ósseo. Então, para que eu possa gerar uma molécula, tem que ter um átomo. Para que eu possa gerar uma célula, tem que ter uma molécula. Então, é todo um sistema, tá bom? E para que esse sistema, né, desde lá de trás, ele começa definitivamente pelo átomo, tá? Que são pequenas partículas que a gente não consegue nem ver a olho nu, tá? Então, eu vou ter um slide separado somente para o estudo do átomo, perfeito? Divisão da anatomia. Segundo método de observação, anatomia microscópica ou histologia. Ou seja, então a gente vai entender agora, que eu já falei até com vocês, eu já passei até um vídeo falando sobre isso, sobre citologia, histologia e embriologia. Pedro, o que é citologia, ou seja, estudo da célula? A gente falou sobre isso no vídeo anterior, ou seja, a diferença entre uma célula vegetal de uma célula animal, ou seja, quais são os princípios da célula, ribossomos, mitocôndria, glicogênio, falamos sobre isso lá no vídeo anterior também. Quem não assistiu, acompanhe, que eu falei tudo lá no vídeo anterior. Ou seja, são essas partes da célula que estudamos: vacúolos, parede celular, membrana celular, citoplasma, núcleo, RNA, DNA. Lembrando a todos que eu vou ter um vídeo separado somente de DNA e RNA, tá? Há uma diferença entre os dois, ok? RNA mensageiro. Então tudo isso eu vou passar no vídeo posterior a esse, sobre DNA e versus RNA, qual a diferença entre os dois. Então, falamos no vídeo anterior sobre a citologia, o estudo da célula animal e vegetal, e como a gente consegue diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal pela sua própria estrutura, tá bom? Então, citologia é o estudo da célula. Histologia, estudo dos tecidos e como eles se organizam para se formar os órgãos. Ou seja, a gente sabe que para que a gente possa gerar um órgão definitivamente, a gente tem que ter o quê? A formação primeiramente de tecidos. Ok? Então é um sistema que vai encadeando a outros processos. Então, para que eu possa gerar um estômago, para que eu possa gerar um fígado, tem que ter o quê? Um conjunto de tecidos para gerar esses órgãos. Ok? E embriologia, estudo do crescimento e desenvolvimento do ser humano. Ou seja, a gente fala muito sobre embriologia em aula de reprodução. Ou seja, a dispersão do espermatozoide em contato com o óvulo, ou seja, gerando o embrião, gerando, ou seja, o ser vivo. Ok? Então, a embriologia, o estudo do crescimento e o desenvolvimento do ser humano. A gente viu lá atrás que o que acontece? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Isso acontece também nas plantas? Sim, ela nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a embriologia a gente vai estudar o quê? O crescimento, a gente vai estudar o quê? O desenvolvimento, tá? Ou seja, qual a carreira que ele vai percorrer, qual o crescimento que ele vai ter ao longo de sua vida, ok? Anatomia macroscópica, aquela que está mais afastada, ou seja, aquela ampla. Anatomia antropológica, ou seja, que estuda os tipos raciais, ou seja, a gente vai estudar as diferenças, os diferentes tipos raciais. Anatomia biotipológica, ou seja, que vai ocupar 2 tipos morfológicos constitucionais. Anatomia comparativa, que se refere ao estudo comparado dos órgãos de indivíduos de espécies diferentes, ou seja, a gente vai conseguir comparar algumas partes de um ser humano com algumas partes de alguns animais, essa parte de anatomia comparada. E anatomia superficial, estudo dos relevos morfológicos na superfície do corpo humano, ou seja, algo que poderá vir posteriormente a isso, ok? Divisão da anatomia, quanto à região estudada. Porção axial. Lembrando que é o seguinte, essa parte de porção apendicular e porção axial cai muito na prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Cai muito. Eu vi a prova de 2002, que foi a última prova de auxiliar de necrópsia.
literalmente, caiu bastante questão sobre porção axial e porção apendicular. Se atentem sim a isso, ok? Então, a porção axial, cabeça, tronco. Na cabeça são estudados o quê? O crânio e a face. No tronco são estudados pescoço, tórax e abdômen, ok? Porção apendicular, membros superiores e membros inferiores. Nos membros superiores, cintura escapular ou ombro, braço, antebraço, mão, e nos membros inferiores, cintura pélvica ou quadril, coxa, perna e pé. Então, se atende sim a porção axial e porção apendicular. Anotem esses dados, que é extremamente importante, ok? Agora, quanto ao tipo de sistema, eu tenho o sistema esquelético, ou seja, que é o estudo da osteologia, sistema articular, que é o estudo da artrologia, sistema muscular, que é o estudo da miologia, sistema nervoso, que é o estudo da neurologia, sistema tegumentar, que é o estudo da dermatologia, sistema circulatório, que é o estudo da angiologia, sistema digestório ou digestivo, que é o estudo da gastrologia, tá? Sistema respiratório, que é a pneumologia, sistema urinário, que é a urologia, sistema endócrino, que é o endocrinologia, e sistema reprodutor, né? Ou seja, a formação do indivíduo, a formação do ser humano, tá bom? Segundo método de estudo, anatomia sistemática ou descritiva, anatomia topográfica ou regional, anatomia por radioimagem, anatomia de superfície e anatomia em corte segmentado. A gente vai entender tudo isso aqui lá na frente, tá bom? Como funciona a anatomia orientada para a clínica? A anatomia orientada para a clínica ela dá ênfase à estrutura e funções relacionadas à prática médica e a outras ciências da saúde. Ou seja, então, você vai ter uma ênfase geral nas estruturas, ou seja, na estrutura do ser humano, na estrutura do corpo humano e algumas funções que essas estruturas possuem, ok? Lembrando que essa anatomia orientada para a clínica, ela gera aqui no texto, né, uma prática médica e para outras ciências da saúde, ou seja, então a gente tem aquela teoria, ou seja, aquele micro de teoria, e a gente consegue praticar aquilo ali depois, ou seja, praticar em outras ciências dentro da área da saúde. Anatomia patológica, estuda as mudanças estruturais causadas por doenças, ou seja, um exemplo que eu posso citar aqui de uma anatomia patológica. A gente tem ali o ser humano, ou seja, um indivíduo que nasce, né, cresce, automaticamente está se mudando conforme o tempo, ou seja, mudando a sua estrutura. E o que acontece? Quando chega uma certa doença, um certo momento da vida, né, onde essa pessoa passa por um momento de doença, ela causa uma deformação no corpo. Ou seja, que deformação é essa, Pedro? Ou seja, ela pode ser uma deformação causada por uma doença. Então essa é uma anatomia patológica, né? Ou seja, algo que é causado por alguma doença em algum determinado limite de tempo, né? Ou seja, ou determinado limite de anos, né? Ou seja, então a anatomia patológica ela estuda essas mudanças estruturais do corpo, tá bom? A anatomia do desenvolvimento, estuda o desenvolvimento do indivíduo a partir do ovo fertilizado até a forma adulta. Ela engloba a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento até o nascimento, ou seja, então a gente tem ali o ser vivo, né? Ou seja, o momento do nascimento, o momento do embrião, ou seja, o momento que o espermatozoide entra em contato com o óvulo, a gente já começa a gerar o embrião, ou seja, o ser vivo, a formação do ser vivo. Então, a anatomia do desenvolvimento vai estudar a vida que nasceu naquele momento, quando houve a aproximação do espermatozoide com o óvulo, gerei a vida. Então ela vai daquele momento até a fase adulta do ser humano, ok? Então essa é a anatomia de desenvolvimento. Conforme o ser ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo mudanças. Ou seja, aquela mudança que você tinha lá atrás, ela começou a se desenvolver por uma forma melhor e hoje você não tem mais aqueles hábitos. Então, ou seja, uma forma de desenvolver aquilo que você tem, ok? Mas caracterizando isso como modelo de anatomia, a parte que vai estudar desde o embrião, ou seja, a formação do ser vivo, até a fase adulta do ser humano, ok? Variações anatômicas são as diferenças morfológicas externas ou internas entre os elementos que compõem um grupo ou no mesmo indivíduo, onde se comparam dois lados que se apresentam sem prejuízo funcional para o indivíduo. Ou seja, então, nas variações anatômicas, é porque eu não tenho um exemplo aqui, mas amanhã eu vou dar um exemplo para vocês. É como se eu pegasse vamos dar um crânio, né? Um determinado crânio aqui, de um lado um crânio esquerdo lá, e do outro lado um crânio esquerdo B.
Ou seja, então vamos dar uma suposição que esse crânio no A aqui, ele sofre uma movimentação, ou seja, uma diferenciação morfológica externa. E esse crânio B aqui, ele sofre uma diferenciação morfológica interna. A diferença da externa para a interna vai ser diferente? Sim. Ou seja, vai ser uma variação anatômica que eu tenho na externa, vai ser diferente da variação anatômica que eu vou ter no crânio, ou seja, internamente. Tá bom? Então, essa variação ela compõe o quê? Os elementos que compõem um grupo do mesmo indivíduo. Ou seja, onde se comparam dois lados que se apresentam sem prejuízo funcional para ele. Ok? Torres gerais da variação anatômica. Isso aqui cai muito também em prova, tá? E cai muito em estágio também de auxiliar de necrose. Idade, sexo, raça, biotipo, esporte e evolução. Ou seja, então é como se tivesse um gráfico aqui, né? Ou seja, nesse gráfico a gente consegue avaliar todos esses processos de idade, sexo, raça, biotipo, esporte e evolução. Tá? Dentro desse gráfico, a gente vai ter os princípios chamados de biotipos, tá? Que eu coloquei aqui agora. O que são os biotipos? A gente tem ali o brevilíneo, longilíneo e o normilíneo. Qual a diferença desses três, Pedro? O brevilíneo é o indivíduo baixo e forte, com o tronco prevalecendo sobre os membros. É o tipo pícnico, ou seja, com seus contornos externos bem arredondados e grandes cavidades corporais. Longilíneo é um indivíduo alto e magro, com os membros prevalecendo sobre o tronco. É o tipo, né, ou seja, o leptossômico. Ok? Normilíneo é um indivíduo atlético que mostra proporções intermediárias entre os indivíduos de dois tipos referidos, ou seja, apresentam um ângulo de encontro entre as costelas e apêndice tifoide igual a 90 graus. Ou seja, então para esse motivo existe esse gráfico. Ou seja, então brevilíneo a gente tem ali a parte do indivíduo baixo e forte. O longilíneo a gente tem um indivíduo alto e magro. E o normilíneo é um indivíduo atlético, ou seja, aquele que mostra proporções bem definidas entre a parte do corpo. Ok? Então a gente tem aqui o somatotipo, ou seja, a somatória dos casos. Né? Ou seja, o ectoformo é aquele que eu falei com vocês, olha. Né? O ectoformo, então a gente tem aqui, ó, os ombros mais caídos, ou seja, ele é alto, magro e os ombros mais caídos, tá? Em relação aos ombros aqui, ó, tá vendo que ele está mais caído? O mesoformo, ou seja, é o indivíduo que tem a proporção definida, ou seja, a gente tem aqui então a proporção do peitoral aqui da caixa torácica e aqui a distância entre os ombros aqui correta. E o endoformo, ou seja, que é um indivíduo que possui o ombro mais caído, tá? Você consegue perceber isso na foto. Então tem tanto aqui o eixo X como o eixo Y. Então o endoformo é o indivíduo que apresenta com o ombro mais caído, né? Ou seja, e ele é mais forte e mais baixo, ok? Agora, anomalia ou monstruosidade. Ou seja, o que são anomalias? São variações morfológicas que determinam perturbações funcionais. Por exemplo, um indivíduo pode nascer com um dedo a menos na mão direita. Ou seja, então essas anomalias, tá? A gente pode colocar isso no modelo geral, elas são normais. Em alguns casos são normais, ou seja, acontece muito isso, tá? Não é pouco, acontece muito. Então essas anomalias, ou seja, um indivíduo ele pode nascer, por exemplo, aqui na minha mão tem 10 dedos, ele pode nascer sem um dedo, ele pode nascer com um dedo a mais. Né? Ou seja, a gente vê vários casos sobre isso na internet, né? Até mesmo de famosos. Né? Se eu não me engano, eu vi até um caso recentemente de uma... Eu não lembro se foi de uma mulher no Reino Unido, não lembro como foi. Mas que ela tinha 4 pernas, ou seja, uma anomalia de entre 4 pernas. Agora, Pedro, qual a diferença entre anomalia e de monstruosidade? Monstruosidade, né, quando passa na nossa cabeça é o quê? Poxa, algo terrível, algo sem proporção definida, algo terror, né? Vamos lá. Monstruosidade é uma anomalia acentuada de modo a deformar profundamente a conformação corporal do indivíduo, sendo em geral incompatível com a vida. Por exemplo, a agnésia, ou seja, não formação do encéfalo. Ou seja, aqui no caso a gente tem o processo de agnésia, ou seja, onde não tem a formação aqui do encéfalo do indivíduo. Né? Ou seja, você vê que, é que eu não tenho como apontar aqui, mas você vê que ali naquela imagem o indivíduo ele não possui as orelhas, ou seja, a boca, né, ou seja, o queixo não possui proporção definida, né, mais abaixo. Os olhos, né, ou seja, em vez de ser uma proporção mais para baixo, eles nascem um pouco mais para cima. Esse é o caso de monstruosidade, ou seja, onde a gente não consegue ver a formação completa do ser vivo, do indivíduo, ou seja, não consegue distinguir que aquilo ali realmente era um ser vivo, de verdade, entre aspas, né?
Ou seja, então quando a gente fala sobre monstruosidade é exatamente esses casos, ok? Só não consigo afirmar para vocês aqui nesse momento se esse caso ele se encontra com grande frequência, tá? Mas esse aqui é um caso de monstruosidade, ou seja, anomalia entre monstruosidades, para a gente gerar aqui uma informação geral. Anomalia é quando uma pessoa nasce, ou seja, com um dedo a mais, com um dedo a menos, ou seja, são pequenas anomalias. E a monstruosidade é uma anomalia acentuada, ou seja, quando a gente não consegue ver a formação, entre aspas, por inteira do indivíduo, ou seja, a gente não vê uma formação diferenciada do que é normal, né? Ou seja, mas Pedro, o que você considera isso como normal? Ou seja, proporção definida, olhos acentuados, né? Ou seja, olhos perfeitos, boca perfeita. Ou seja, então essa é uma anomalia correta, uma forma geral de ser vivo correta, ok? Para o que achamos, né? Normal. Para o médico, sadio, isto, funcional e sem doença. Para o anatomista, então essa aqui é a diferença entre o médico, que ele avisa, para o anatomista. Para o anatomista tem que ter o quê? Estatístico e ocorre numa maioria de casos. Ou seja, então para o médico, como ele fala um ser normal, ele fala o quê? O cara tem que ser sadio, o cara tem que ser rígido, o cara tem que ser funcional, ou seja, praticar todos os esportes, praticar tudo aquilo que ele necessita como ser vivo. E, obrigatoriamente, sem doença. Agora, para um anatomista isso é diferente, ou seja, você tem que ser estatístico, ou seja, está em algumas estatísticas da sociedade, né? Se ele é normal ou se ele não é normal, ele cai numa estatística e ocorre numa maioria de casos. Ou seja, então, o anatomista ele acredita que o ser normal ele está prevalecendo, ou seja, está tendo uma maior maior caso dentro dessa área, ok? Divisão do corpo humano. Então você tem aqui, ó, você tem o homem do lado esquerdo e você tem aqui a mulher do lado direito. Como é que fica essa divisão do corpo humano? Olha aqui. No caso do homem, né, você tem aqui a parte da cabeça, né, ou seja, você tem aqui a parte do tronco, ou seja, a parte do tórax. Aqui você tem o abdômen, né, ou seja, e mais para baixo você tem os membros inferiores, ou seja, então você tem aqui as pernas, perna direita e perna esquerda, ok? E você tem ali os braços do homem, ou seja, a formação do ser vivo, a formação completa do ser vivo. E isso aqui é um que um médico, na verdade, né, ele, entre aspas, ali, o que a gente conseguiu entender no slide anterior, ele caracteriza como um ser normal. Tanto um anatomista como um médico caracteriza isso aqui como um ser normal. Você percebe que não há nenhuma anomalia nesta imagem, não há nenhuma anomalia tanto acentuada como uma anomalia normal nesse princípio de imagem aqui. Então, olhando para esse homem e para essa mulher aqui, entendemos como se fossem seres normais, ou seja, pessoas normais dentro desse princípio aqui, sem anomalias, ok? E na mulher que você tem também as mesmas coisas, você tem a cabeça, né? Ou seja, você tem a cabeça, você tem o pescoço, você tem o tórax, você tem o abdômen, né? Essa parte aqui do tronco, tá? E você também tem seus membros inferiores, ok? Nomenclatura anatômica. Ao conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo, ou seja, suas partes, dar-se o nome de nomenclatura anatômica. Anote isso que é muito importante. Perfeito? Princípios fundamentais da nomenclatura. Como é que funciona isso, Pedro? Cada estrutura deve ser designada por um único termo. Ou seja, cada estrutura do nosso corpo ela tem que ter um termo diferente, ela tem que ter uma função diferente. Que os termos da lista oficial sejam escritos em latim, mas cada país tem a liberdade de traduzi-los para a sua própria língua. Ou seja, nós aqui no Brasil chamamos isso aqui de tórax, nós chamamos isso aqui da parte torácica, chamamos isso aqui de abdômen, chamamos isso aqui de cabeça, chamamos isso aqui de pescoço. Então, ou seja, cada país adota um modelo diferenciado para chamar esse processo. Ou seja, ele tem que ser escrito no latim? Sim, porque é o processo dele de origem. Agora, cada país cabe ou não traduzir esse processo para a língua deles. Isso não há problema nenhum. Que sejam termos de fácil memorização, ou seja, eu consigo memorizar com maior facilidade, né? Ou seja, entender o que é uma cabeça, entender o que é um pescoço, uma caixa torácica. Então tem que ter uma fácil memorização desses termos. E que os epônimos, ou seja, o nome das pessoas não sejam empregados. Ou seja, então quando a gente vai dar uma aula de anatomia, a gente não coloca emprego nenhum, ou seja, não coloca nome nenhum na estrutura. A gente fala que aquilo ali é um ser vivo, ou seja, um indivíduo, para explicar a matéria. Então a gente não coloca nome nenhum de pessoas dentro daquele princípio, ok? Abreviações, muito importante. Artéria, artérias. Ligamento, ligg, ou seja, a gente chama de ligg, na verdade, né? A gente não fala ligg, né? A gente fala ligg. São os ligamentos. M, músculo, músculos. N, nervo, NN, nervos. R, ramo, RR, ramos. V, veia, VV, veias. Mas Pedro,
para que serve isso daqui? Gente, essas abreviações aqui elas são muito importantes. Em caso de emergência, são importantíssimas dentro desse caso, ok? Então, ou seja, a gente tem aqui na primeira parte que o singular, né? Ou seja, a parte singular dos elementos, ou seja, que eu quero me tratar, e ele adiciona praticamente mais uma letra no final para dar uma ideia de plural, tá bom? Mas basicamente são as abreviações que a gente mais utiliza em auxiliar de necrópsia, ok? Perdão, pessoal. Posição anatômica. Olhar dirigido para o horizonte, ou seja, sentido horizonte, olhando para o horizonte. Face voltada para frente, rosto voltado para frente. Membros superiores sentidos aplicados ao tronco e com as mãos, ou seja, as palmas das mãos voltadas para frente, ou seja, em vez eu tenho que estar desta maneira, voltadas as palmas da mão para frente. E membros inferiores unidos com a ponta dos pés dirigidas para a frente, ou seja, então joelho junto com o joelho, né? Ou seja, pé junto com o pé, ok? Essa é a posição anatômica, o estudo anatômico do ser humano, do corpo. E posição supina ou de decúbito dorsal é quando o corpo ele está deitado, ou seja, com a face voltada para cima. Então eu deito com a mão voltada estirada para baixo, ou seja, estou voltado para cima, ok? Posição prona ou decúbito ventral, ou seja, quando o ser o indivíduo está deitado de maneira que ele consiga estender esses braços, né? Ou seja, ele consiga estender esses braços aqui e deitar com o pescoço virado para a direita. E todo o seu corpo, ou seja, toda a parte do corpo, ela está para frente, ok? Decúbito lateral, né? Isso aqui acontece muito, né, em algumas pessoas, né? Alguns médicos dizem até mesmo que deitar com o travesseiro entre as pernas tem um processo de circulação bem maior, ou seja, bem melhor. Ou seja, então, essa posição aqui de decúbito lateral é quando eu tenho ali as partes inferiores do meu corpo, né, de maneira bem angular, tá? Ou seja, de maneira bem ali, uma do lado da outra, e os braços ali bem apoiados um com o outro, ou seja, em encontro com um ao outro. Posição de litotomia, ou seja, é o corpo que está deitado com a face voltada para cima, com flexão de 90 graus, de quadril e joelho expondo o períneo, tá? Então, isso aqui, né, acontece muito, né, em alguns vídeos que eu já vi, acontece muito em exames, né, que acontece na ginecologia, ou seja, em exame em mulheres, tá bom? Acontece muito, onde tem aquela cama especial, a gente tem aquele processo especial, onde a mulher ou o homem ginecologista vai para fazer o processo, né, de avaliação, ok? Posição de Trendelenburg, né, ou seja, aquela posição que eu tenho ali apenas o declínio de 40 graus, ou seja, apenas o declínio da parte inferior, ou seja, do começo da parte inferior ali na cintura para baixo, então eu tenho o declínio daquela parte do corpo, ok? Então, ou seja, o corpo está deitado com a face voltada para cima, com a cabeça sobre a maca inclinada para baixo, cerca de 40 graus, ok? Pontos de referência são as estruturas do corpo humano que servem como base para o estudo dos planos anatômicos, ou seja, são referenciados osso frontal, osso occipital, suturas sagital e coronal, ventre, dorso, coluna vertebral, apêndice caudal e superfície plantar. Gente, quando a gente fala sobre pontos de referência, eu quero que você entenda uma coisa. Aquele slide que eu passei anteriormente sobre o plano do ser humano, ou seja, o estudo do ser humano, né, ou seja, a parte do ser humano, face voltada para frente, palmas voltadas para frente, é para a gente conseguir entender muito, né? Quem já viu algumas cirurgias plásticas, né? Eu acredito que alguém já viu alguma cirurgia plástica. Já percebeu que quando o médico vai fazer alguma incisão, algum corte, ele marca primeiro com uma caneta? Então, ele pede para que você tenha uma postura, né? Fique parado, ele fala assim, fique parado para eu poder marcar. Ou seja, para ele marcar milimetricamente, ou seja, marcar certinho onde vai ser o processo de corte, uma cirurgia plástica, ou seja, uma redução de gordura estomacal. Então todo esse processo, né, é feito milimetricamente. Por isso que o médico ele pede para que o indivíduo, ou seja, o ser vivo, ele mantenha a postura na hora da marcação. Então para isso que existem os pontos de referência, ok? Então eixos do corpo do ser humano, então a gente tem o eixo longitudinal, ou seja, crânio caudal e o céfalo podárico, ou seja, então eu tenho aqui, né, quando eu olho para frente, eu boto uma régua na minha frente, né? Eu tenho o eixo longitudinal. Eu tenho o eixo sagital ou anteposterior,
tá? E tem o eixo transversal, ou seja, aquele que vai atravessar o corpo, vai atravessar o modelo 3D que a gente consegue enxergar do corpo, ok? É como se fosse aquele desenho de uma flecha acertando o coração, tá bom? Planos anatômicos. Eu tenho então aqui o plano sagital, o plano mediano e tem o plano transversal. São planos imaginários que tangenciam ou seccionam a superfície corporal do indivíduo e têm o objetivo de separar o corpo em partes para facilitar o estudo e nomear as estruturas anatômicas com relação espacial. Gente, presta atenção. A gente tem um assunto na matemática falado de geometria analítica, né, ou seja, e geometria espacial. A geometria espacial, gente, é aquela geometria capaz de enxergar, ou seja, entender, isso na verdade, isso na química também, geometria espacial é aquela capacidade de não entender os corpos em 3D, ou seja, entender um modelo 3D dentro desse corpo. Então, essa face de geometria espacial é onde a gente consegue evidenciar o corpo em 3D. Então, nunca esqueçam isso. Então, aqui no plano anatômico a gente consegue ver isso. O plano transversal, o plano sagital, o plano mediano, o plano frontal. Então, é uma forma de eu enxergar o corpo em 3D. Ok? Quer ver um exemplo? Olha aqui para essa imagem. Você está vendo o corpo aqui apenas na parte frontal. Mas agora, como é que eu consigo enxergar o que está atrás dele? Então, para isso que eu tenho aqui a geometria espacial. Ou seja, eu consigo rotacionar isso numa imagem e ver o que eu tenho atrás desse corpo. Ok? Então, o corte sagital mediano é o corte que ele é feito, né? Ou seja, da cabeça até o término, ou seja, o término da sua linha do corte sagital. O corte transversal é aquele que é feito na parte horizontal. E o corte coronal, ou seja, ele é feito de maneira também reta, porém, né, ou seja, cortando ali a parte estrutural do corpo, ou seja, a parte das costas, deixando apenas uma parte reta do seu corpo, ok? Então tem o coronal, tem a transversal e tem o sagital mediano, ok? Agora, termos de relação, eu tenho o anterior e posterior. Anterior significa próximo da frente do corpo e posterior significa próximo ao dorso do corpo, tá? Então olha aqui, eu tenho um exemplo aqui, ó, o anterior, tá? E aqui o posterior, ou seja, o posterior é o que fica próximo ao dorso do corpo e o anterior frente ao corpo, ok? Superior, termos em relação, superior significa próximo à cabeça cranial e cefálico são adjetivos correspondentes, tá? Então aqui, ó, superior significa próximo à cabeça. Então olha aqui, ó, eu tenho, e o inferior, né, significa em direção ao pé, ou partes mais baixas do corpo. Então, superiores a gente tem aqui, ó, da cintura para cima, ou seja, que estão mais próximos do crânio, ou seja, mais próximos da cabeça. E inferior são aqueles que estão mais para baixo, ou seja, mais próximos ali da parte do pé, né? Por isso que, né, eu vou chamar um policial para conversar também sobre isso, que é muito interessante. Por isso que quando a gente vai falar sobre a área de homicídios, né, a gente entende o seguinte, né, isso no estudo estatístico de polícia, né, você atirar num corpo da cintura para cima, ela é considerado, já é considerado um homicídio mais grave, ou seja, da cintura para baixo é para eu estabilizar o agressor. Então, a gente tem isso na área da polícia também. Então, um tiro daqui da cintura para baixo é para desestabilizar o agressor, ou seja, desestabilizar o criminoso. E da cintura para cima, ou seja, ela já é uma parte mais fatal, porque, ou seja, eu tenho partes mais irrigadas no corpo. Eu tenho pulmão, tenho coração, eu tenho a cabeça. Então, ou seja, eu tenho partes mais irrigadas por sangue, ok? Medial significa em direção ao plano mediano do corpo e lateral significa mais distante do plano mediano do corpo. Ou seja, então tem aqui, ó, o lateral medial. Eu tenho aqui a parte de um joelho, tá? Ou seja, eu tenho aqui o lado esquerdo e o lado direito do joelho. E olha aqui, ó, essa aqui é a linha sagital mediana, tá? Onde fica aqui na parte do tórax. Essa linha sagital aqui que vai da cabeça, ela vem cortando no meio. Então ela está ou seja, ela está em direção ao plano mediano do corpo. E eu tenho aqui, ó, um vaso intermédio, um vaso lateral e um vaso medial, ou seja, aquele que está mais distante do corpo, ou seja, aquele que está mais internamente dentro do corpo, ou seja, está mais distante dele, ok? Mediano, estrutura situada exatamente sobre o eixo sagital mediano, e médio, estrutura ou órgão interposto entre outro superior e inferior ou entre o anterior e posterior. Olha aqui, gente, para o mediano. Estrutura situada exatamente sobre o eixo sagital mediano. O que é o eixo sagital mediano, Pedro?
Vamos lá, mais uma vez. É aquele que vem da cabeça, ele vem cortando a sua parte no meio, ou seja, então esse é o eixo sagital mediano. Então olha aqui, ó, ele está sobre o eixo, ou seja, então o esôfago ele está sobre esse eixo. Então se você pegar um corte, traçar um corte dentro desse corpo aqui, você vai ver que esse corte aqui ele vai passar por esôfago, vai passar por ele, ou seja, então tem o que? Um corte exatamente sobre esse eixo, ok? E médio, estrutura ou órgão interposto entre o outro, superior ou inferior, ou entre anterior e posterior, ou seja, então ó, você tem aqui o exemplo aqui ó, do lobo superior, lobo médio, lobo inferior, ou seja, algumas partes de algum órgão, de alguns pedaços ali, de alguns órgãos, posterior, inferior e médio, tá? Então você tem aqui essa diferença do mediano e do médio, tá? Não confundam isso. Termos de comparação, mais uma vez, eu tenho proximal, significa mais próximo ao tronco, distal significa mais distante do tronco, superficial, anotem isso, tá? Significa mais próximo da ou na superfície, profundo significa mais distante da superfície, interno significa em direção ou no interior de um órgão ou cavidade, externo significa em direção ou no exterior de um órgão ou cavidade, ou seja, externo para fora, interno dentro. Ipsilateral significa no mesmo lado do corpo e contralateral significa no lado oposto do corpo, ok? Agora, em termos de movimento, eu tenho aqui a flexão, ou seja, a curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Eu tenho aqui a extensão, endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Ou seja, quando você está andando normalmente, você causa, ou seja, um pouco movimento. Agora, quando você está correndo, você causa o quê? Maior movimento, ou seja, maior extensão do corpo. Tá? Quando eu quero chegar mais rápido no percurso, o que eu faço? Eu diminuo ou aumento mais o meu passo. Eu vou o quê? Aumentar mais a distância do meu passo. Eu vou correr mais. Então eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar estendendo esse corpo. Ou seja, e flexão eu vou estar fazendo o quê? O processo mais devagar, o processo que vai demandar de menos angulação do meu corpo. Ou seja, então a diferença entre eu andar e correr vai ser o quê? A minha angulação. E essa angulação ela causa o quê? Flexão e extensão. Flexão, passos mais curtos, entre aspas. E extensão, passos mais longos. Ok? Agora, termos de movimento mais uma vez. Adução, movimento na direção do plano mediano, em um plano coronal. Ou seja, olha aqui, ó. A adução, como é que ela acontece, ó? Então eu tenho aqui, ó, a mão. Vamos deixar a mão apoiada aqui. Conforme eu vou levando essa mão, ou seja, eu vou abrindo mais essa mão, eu vou afastando. A gente já cai na parte de o que? Abdução, afastar-se do plano mediano no plano coronal. Ou seja, então, abdução, eu vou afastar a minha mão, ou seja, do plano mediano, ou seja, do plano do corpo, no plano coronal. E a adução, movimentar-se na direção do plano mediano em um plano coronal. Ou seja, então o processo de eu abrir e fechar, fechar e abrir, tá? Rotação medial, traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. Ou seja, então olha o que acontece na rotação medial, ó. Eu tenho o processo de rotação, então eu rodo, eu rotaciono esse corpo e volto ele para o sentido medial, ou seja, médio do corpo. E rotação lateral leva a face anterior para longe do plano mediano, ou seja, então aqui ó, na rotação lateral eu vou rotacionar, ou seja, eu posso rotacionar dessa maneira, eu posso girar ele para trás, ok? Então eu vou fazer o que? Levar a face anterior para longe do plano mediano, tá? Lembrando que o plano mediano é esse processo aqui, ó, ele vai da ponta da cabeça e ele vem até aqui. Então esse é o plano mediano, é traçar o corpo no meio. Tá? Fazer como se fosse uma matemática, literalmente. Agora, supinação é o termo usado habitualmente para antebraço e mão. Corresponde ao movimento em que a palma da mão volta-se anteriormente enquanto o seu dorso aparece posteriormente. Ou seja, então é o processo de eu fazer esse processo aqui de supinação, ou seja, é o termo usado habitualmente para o antebraço e mão. Então eu rotaciono tanto o meu antebraço quanto a minha mão. E corresponde ao movimento em que a palma da mão volta-se anteriormente enquanto o seu dorso aparece posteriormente, tá? E pronação, termo usado habitualmente para antebraço e mão, que corresponde ao movimento em que a palma da mão volta-se posteriormente enquanto o seu dorso aparece anteriormente, ou seja, o inverso, ok?
Eversão, termo que indica o movimento que faz a planta do pé para longe do plano mediano. Ou seja, é o movimento de a gente traçar o pé, né? Cruzar o pé, na verdade. E inversão, termo que indica o movimento que faz a planta do pé para longe do plano mediano. Ok? Dorsiflexão, ou seja, ou flexão dorsal. É um movimento de flexão na articulação do tornozelo, como acontece quando se caminha morro, ou seja, acima ou se levantam os dedos do solo. Ou seja, então quando você está subindo o morro, né? Quando você está andando normal, você tem ali os passos mais curtos. Quando você está subindo o morro, o teu tornozelo ele já começa a se inclinar um pouquinho. Essa inclinação que a gente chama de dorsiflexão, ou seja, ou flexão dorsal. Plantiflexão, flexão plantar. Dobra o pé ou dedos em direção à face plantar, quando você fica em pé na ponta dos dedos. Ou seja, então, essa flexão a gente gera então o quê? Uma estrutura, ou seja, a gente gera ali uma força que faz nós ficarmos, ou seja, na ponta dos dedos, ou seja, chamada de flexão plantar ou plantiflexão. Ok? Gente, até aqui, tudo bem? Lembrando que essa aqui é a nossa parte de número 2 de anatomia comparada, ou anatomia geral, na verdade, introdução à anatomia. Então eu espero que todos tenham entendido essa matéria aqui. Lembrando que qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu teria o maior prazer em te respondê-lo. Perfeito? Amanhã, nossa aula de anatomia comparada também do número 2 e anatomias também geral de número 2. Ok? Até aqui tudo bem? Então, ademais é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, me chamem no privado que eu tenho o maior prazer em te respondê-lo. Ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até amanhã.